Alô, alô, escambautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos continuar a minha jornada de 30 livros em 90 dias, dessa vez Feiticeiro de Aluguel, de Joan Gabriel Alamo. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva. Estou sempre falando sobre filmes, séries, documentários e também literatura, né? E o meu curso de escrita ele está gratuito aqui no canal. Se você tem vontade de aprender a escrever, pode ser uma boa pedida. Nesse izinho aqui vai ter uma playlist e você pode ir lá nessa playlist conhecer o material. Feiticeiro de Aluguel, a serviço de Exu, é uma fantasia urbana protagonizada por Iago Lima, um bruxo que usa os seus poderes para ganhar a vida. Aqui a gente tem um cenário, né, onde a magia, né, e esse universo sobrenatural existe. E é curioso que é meio que como se todas as religiões do mundo fossem verdade ao mesmo tempo, mas não da forma que a gente costuma entender e significá-la. Eu gosto de imaginar o Iago como uma espécie de Constantine brasileiro, e o clima que o Jean cria para sua obra é um clima muito similar ao que a gente vê na obra do Constantine. É um livro bem sujo, bem pesado, né, com um toque ali de niilismo e pessimismo combinados, assim. O Jean, ele não tem medo de pesar a mão, não só na temática, né, quanto também na própria forma de fazer o texto dele. Aqui a gente vai ter um protagonista que se envolve numa situação, ou na realidade é envolvido involuntariamente numa situação que envolve pastor de igreja, traficante, pedofilia, através de uma entidade maligna que de certa forma está agindo ali com interesses muito próprios. Acho que a coisa talvez mais interessante que eu encontrei dentro do Feiticeiro de Aluguel foi a brasilidade. E eu digo isso porque algo muito comum que eu vejo em escritores iniciantes, apesar de que o Jean não é um escritor iniciante, mas em escritores brasileiros de fantasia, é a nossa fantasia ter muita cara da fantasia estrangeira, né, de livros escritos por europeus e por norte-americanos. Um exemplo bom que eu gosto de que isso não acontece, né, é no Lobo de Rua, da Jana Bianchi, que tem um clima até parecido com o do Jean, apesar de que eu acho que o Jean ele vai um pouco mais assim na pornografia da violência, assim. O livro dele é mais cruel e mais pesado, né? Então eu não recomendaria para as pessoas fracas de coração. E isso é algo extremamente positivo, assim. É muito bom você pegar uma obra brasileira de fantasia e você sentir o Brasil nessa obra. Mesmo os escritores brasileiros que eu gosto, que escrevem fantasia, estão sempre ali com o seu pé no mundo estrangeiro muito mais do que no Brasil. Uma outra coisa que eu gostei da obra é a forma com qual o autor trabalha a magia, né? Ela é muito bem pensada, né? E as coisas acontecem de uma maneira meio física. Por exemplo, ele em um momento lá tá querendo expulsar um demônio da pessoa, né? E ele consegue enxergar, né, as auras e as coisas, e ele pega um punhado de sal grosso e energiza com a própria energia espiritual e lança na criatura, né, onde a criatura deveria estar ali no mundo físico, e a criatura sofre com a dor. Então essas tradições até nacionais de magia, né, que é o sal grosso como um elemento de proteção, estão presentes, né? Em um outro momento acontece um ritual onde eles misturam ervas e coisas, né? Então a magia tem um custo, né, e para ela acontecer, né, você tem ali que fazer toda uma série de ritualísticas. Então, passando os elogios, eu vou falar algumas coisas que eu não gostei na obra. Logo no início do segundo ato, um personagem, né, uma entidade, ela meio que revela pra gente o que é o plot, né, e como ela é meio que o titereiro de tudo isso, e como ela organiza e manipula meio que a situação. E eu esperava, né, e isso aparece não só no início do segundo ato, mas eu acho que é reforçado mais umas 3 vezes na narrativa, né? Meio que essa coisa é meio que recontada mais de uma vez. E quando chega no terceiro ato, eu esperava que tivesse uma subversão disso, mas acontece exatamente aquilo que a entidade tinha já estabelecido. Um anticlimático, assim, né? Não teve muita surpresa no final. Eu acho que, na verdade, no fim das contas, os problemas dessa obra se concentram principalmente no terceiro ato. Esse terceiro ato, esses elementos, por exemplo, da magia, que acontece de uma maneira muito física, né? E meio que com custos, dentro do terceiro ato, tudo acaba acontecendo meio... O personagem pensa e acontece, o personagem tem poderes e tipo, tudo é meio que facilitado para ele. E a situação onde ele se envolve no terceiro ato exigiria uma complexidade maior para que esses problemas fossem resolvidos, né? Então tudo meio que se resolve de maneira gratuita. Uma coisa que eu acabei meio que sentindo, né, como um problema da obra, foi como se faltasse uma última edição, como se o livro não tivesse editado, algo que eu enxergo muito em autores independentes, e esse é um livro independente, né? Eu sinto que, por exemplo, em vários momentos tem infodumps, né? Como é um universo muito grande e você vê que o autor trabalhou bastante para construir os elementos desse universo, ele coloca muitas dessas coisas na obra, porém, várias dessas coisas
que parecem fazer parte de um universo maior, elas não importam necessariamente naquela obra que está sendo contada. Um exemplo disso é o mentor. Aparentemente, o personagem, o protagonista, tem um mentor que ele tenta se comunicar com ele várias vezes durante a obra e esse mentor nunca aparece, nunca dá sinais. Apesar de que eu entenda que há vários contos, né? Por exemplo, esse é o Feiticeiro de Aluguel, Serviço de Exu, mas se eu não me engano tem mais outras 3 obras dentro do mesmo universo. Eu acredito que isso sejam meio que pistas que conectam com as outras obras. Porém, para mim, como sou um leitor que me pego nessas coisas, eu fico achando que, por exemplo, esse personagem ia ter uma importância dentro da narrativa num determinado momento, e quando ele simplesmente não aparece na história, eu fico me perguntando por que tantas menções a ele, né? Ou, por exemplo, tem uma cena de sexo que dura 3 capítulos do protagonista, enquanto as outras coisas vão acontecendo na história, o protagonista, ele fica só fazendo sexo. E não que haja problema em ter uma cena de sexo muito descrita, né? Muito visual dentro da obra, não que haja problema nisso, eu só achei que ela não serve necessariamente a nada na narrativa, ou seja, nem esse parceiro sexual, que eu fiquei também com a impressão de que traria alguma coisa a mais, até por conta da extensão da cena, né? Eu pensei que fosse algo fosse ser trazido, ou mesmo o próprio ato sexual em si, de alguma forma se conectasse com a magia do personagem, e isso também acaba não acontecendo. Então, a extensão da cena acaba pesando, assim. Então, por isso que eu digo que muitos dos problemas da obra são ligados a uma questão editorial, né? Um editor, por exemplo, e eu falo isso porque eu edito. Curiosamente, eu sei que o Jean é editor também, mas não existe isso do autor se auto-editar, né? Você não tem como se editar. Você tem como reescrever melhor, e você sendo um editor, você provavelmente consegue fazer um processo de reescrita melhor, porém, precisa passar pelo olhar de uma outra pessoa, né, que tem experiência na área, para poder conseguir visualizar e cortar esses excessos. Para mim, o Feiticeiro de Aluguel, apesar de que essas coisas ali acabam pesando, é um ótimo livro, né? Mas ele poderia ser um livro excelente se essas coisas fossem, né, enxugadas, se esses pequenos excessos fossem enxugados. Talvez muitas dessas coisas acabem pesando muito mais para o meu olhar do que para outro leitor, né, justamente pelo fato de eu editar textos. Então eu acabo talvez enxergando muito mais e sendo muito mais chatinho com essas coisas do que o leitor comum seria, né? Mas é um vício que eu desenvolvi, né? Quando você passa a editar e escrever editando, é uma maldição, assim, você fica sempre cortando as coisas, e eu não faço isso só no trabalho do Jean, eu faço isso em todos os livros que eu leio. De qualquer forma, mesmo com esses problemas que eu citei, eu fiquei curioso para ler outras coisas, né? Aparentemente esse livro, né, A Serviço de Exu, é o maior de todos, os outros são contos. Eu fiquei curioso para ver, né, outras histórias dentro do universo do Feiticeiro de Aluguel. Se você tiver curiosidade para conhecer, eu vou deixar o link aqui pro livro no Amazon, né, por acaso, porque como são autores, como o Jean é um autor independente, né, provavelmente muitas das pessoas sequer conheçam a obra, né? Então vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira conhecer, ir lá no Amazon e pesquisar e ler o livro do Jean. Dê oportunidades para os autores independentes, né? Muito importante, né? E dentro do Amazon, esse é um mercado que está cada vez maior, né? Então, vai lá e confere o trabalho desse autor, que, para quem gosta de fantasia, especialmente fantasia urbana, é uma excelente pedida. Especialmente se você quer ver coisas que são feitas no Brasil, com cara de Brasil. Mas essa foi minha indicação, a gente se vê na próxima e tchau!